Trabalho escravo é um dos principais crimes no campo do Pará. O usuário do Sistema Único de Saúde pode avaliar e fazer denúncias sobre atendimento. Em Belém, eleitores aproveitam o final de semana para quitar débitos com a Justiça Eleitoral. Você sabe qual o destino do IPTU? Entenda a finalidade do imposto ainda nesta edição. Caritas incentiva comunidades a se desenvolverem com recursos próprios. Pais devem ficar atentos à qualidade do transporte escolar. E sombrinhas se tornam um acessório fundamental para belemenses nesta época do ano. Agora no Nazaré Notícias. Além da violência no campo, o estado do Pará também é líder na lista do trabalho escravo. Em Belém, o tema é discutido por juristas, técnicos do governo e movimentos sociais. 294 é o número de empregadores registrados na lista suja do trabalho escravo no Brasil. Constam na relação usineiros, madeireiros, empreiteiras e empresários. Casos de exploração do trabalho infantil e de trabalho escravo urbano também estão listados. Para atuar no combate a essa prática, foi criada a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, ligada à Presidência da República. A Comissão Nacional ela tem como função principal a articulação junto aos estados na criação e no acompanhamento das COETRAs, que é as comissões estaduais para a erradicação do trabalho escravo. Dos 294, 52 nomes foram incluídos este ano. Nesse acréscimo, o Pará encabeça a lista com 9 registros. Toda vez que um produtor é flagrado com trabalho escravo, ele é imediatamente incluído não apenas na lista suja do Ministério do Trabalho, mas também numa lista que impede que ele venda carne para frigoríficos, que impede que ele receba créditos nos municípios. Então é uma tentativa de utilizar outras frentes de combate, como é o caso do desmatamento, para chamar a atenção para o trabalho escravo, como um mecanismo de repressão. Em Belém, um seminário alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, comemorado no dia 28 deste mês, colocou em pauta essa questão. O dia 28 é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, uma data que foi marcada pela questão da chacina de Unai, em 2004, em Minas Gerais. E aí o Congresso estabeleceu que o dia 28 é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Esse evento ele acontece na maioria dos estados do Brasil, alusivo a essa data, que faz lembrar todo o trabalho que é feito. Os empregadores com registro de exploração da mão de obra escrava permanecem na lista suja durante 2 anos e ficam impedidos de acessar recursos públicos. Após esse período, passam por uma reavaliação e, se durante esse tempo não forem reincidentes, têm seus nomes retirados da relação. Este ano, apenas 2 nomes saíram da lista. O trabalho realizado é por 2 coordenações, na verdade, a coordenação nacional e a coordenação local. A nossa coordenação local e a nacional, elas possuem a mesma estrutura, né? Recebimento de denúncia, montagem de equipe, e essa equipe se desloca até a origem, né, da denúncia para verificar se aquelas condições que ali estão sendo relatadas, elas realmente se confirmam ou não. A Comissão Pastoral da Terra atua na orientação e no alerta aos trabalhadores e é a principal parceira do poder público na denúncia dessa prática. A CPT, ela, desde da sua origem, em 1985, né, ela já inspirada por Dom Pedro Causa d'Água, vem denunciando na Amazônia o trabalho escravo. A nossa campanha chama de Olho Aberto para Não Virar Escravo, é uma campanha exclusiva da CPT, que hoje tem uma parceria com a CNBB Nacional também, para a gente tentar levar mais informação ao trabalhador para que ele não seja resgatado ou atraído, né, por uma empresa dessa agropecuária que o explore. Os trabalhadores que são resgatados da condição de exploração podem ter acesso a programas de reinserção de sua mão de obra. É importante que após a fiscalização que é feita pelos fiscais, é feito todo um acompanhamento para que esses trabalhadores resgatados eles não voltem mais para a mão do gato. Eles consigam se capacitar, se qualificar em cursos profissionalizantes e que eles possam voltar a um trabalho decente, a um mercado de trabalho melhor, capacitado, com carteira de trabalho, enfim, com todos os direitos que um trabalhador merece.
O estado do Acre atingiu o índice de 19 homicídios para cada 100 mil habitantes em 2011. A meta do estado era reduzir em 7%, mas a taxa chegou a 22 homicídios por 100 mil habitantes. O índice ainda não é o aceitável pela Organização Mundial de Saúde, mas está bem abaixo da média nacional, que é de 26,2 assassinatos para cada 100 mil pessoas. E já na cidade de Castanhal, no nordeste do Pará, os moradores sofrem com o crescimento da violência. Furtos e roubos são os crimes mais praticados nos últimos meses. No bairro Novo Estrela, Caiçara e São José, a polícia está intensificando a ronda para inibir a ação dos bandidos. Os policiais pedem aos moradores que tenham atenção, principalmente ao chegar e ao sair de casa. E caso sejam vítimas, que façam um boletim de ocorrência. A partir desta semana, quem usa o Sistema Único de Saúde poderá avaliar o atendimento oferecido pela rede pública. Além das críticas e sugestões, o cidadão também pode denunciar as irregularidades. A opinião é quase unânime. A qualidade dos serviços prestados na saúde pública brasileira gera insatisfação. Estou aqui morrendo de dor, reumatismo, vim agora. Marcaram para hoje, não está no sistema. Tem que voltar para casa sem me encostar. A senhora deu a viagem perdida. Amanhã tem que vir de novo para remarcar de novo, para conseguir ver essa remarca. Tá um pouquinho precário, né? Eu tô aqui hoje desse jeito, dessa forma assim, com metástase cerebral, foi por negligência médica, né? Demora nos resultados dos exames. Até para você pegar uma receita médica é muito burocrático. E essa demora para a gente que tem câncer não é boa, né? Por causa dessa insatisfação, o Ministério da Saúde está enviando uma pesquisa de avaliação para as casas de quem passou por algum tratamento ou foi internado em unidades de saúde. A carta SUS tem o porte pago, ou seja, não tem custo para o paciente. O Ministério espera que sejam entregues 1 milhão de cartas por mês. Mas para que o questionário apresente resultados, é preciso que governo e população façam a sua parte. O Ministério deve, a partir dessa pesquisa, edificar sistemas de auditoria e controle que devem então, dar respostas à população, de fato, penalizando, punindo aquele gestor, aquele secretário de saúde, aquele diretor de hospital que é corrupto ou que, de alguma forma, não atendeu e não consolidou bem o serviço de saúde que deveria ser feito. As cartas SUS começaram a ser entregues ontem, por enquanto só em Curitiba, Paraná, um dos lugares que tem a melhor avaliação da saúde pública no Brasil. Essa pesquisa chega juntamente com a campanha da Fraternidade 2012, que tem como tema a fraternidade e a saúde pública. Uma esperança para os usuários do serviço público no Brasil. Então existe uma espécie de clamor mesmo, especialmente das pessoas mais necessitadas, em relação a melhores condições de saúde, melhor atendimento. E dessa forma, então, ele expressa aquilo que está na nossa Constituição, ou seja, saúde, direito da nossa população, de cada cidadão, e também um dever do Estado, né? Nós esperamos que esta campanha realmente possa contribuir nesse sentido. Ontem foi comemorado o Dia Mundial de Combate à Hanseníase. Em Roraima foram registrados ano passado 108 novos casos da doença. A Secretaria Estadual de Saúde aproveitou para alertar a população sobre os sinais, as formas de transmissão, o tratamento e a situação epidemiológica da doença. 11% dos casos registrados no estado já apresentavam alguma incapacidade física detectada no momento do diagnóstico. E com as eleições chegando, se intensificam os serviços de atendimento ao eleitor. Neste final de semana, no Complexo Ver o Rio, em Belém, centenas de pessoas aproveitaram para regularizar os débitos com a Justiça Eleitoral. O serviço mais procurado foi a primeira via do título de eleitor. Em ano de eleição, a juventude aproveita para exercer a cidadania. Por que é importante votar? A equipe do Bibliosesc também. Eu acho que é para a gente escolher, né, aquele determinado candidato, né, para ajudar, né, nas questões do nosso povo, né. A primeira emissão do título de eleitor foi o serviço mais procurado neste final de semana, na primeira ação do TRE Cidadão em Belém. Com o documento em mãos, Tiago aproveitou para aprender logo a votar. Eu achei bem diferente, porque é a primeira vez que eu usei a minha urna, assim. Aí agora hoje eu tirei meu título, aí esse ano tem eleição, é pela primeira vez eu vou votar, coisa importante para o país.
Estou feliz. O atendimento ao público será intensificado até o mês de maio, prazo final para emissão de títulos. O serviço itinerante percorre 12 municípios do Pará. Nosso objetivo é aproximar o tribunal do seu público-alvo, que são os eleitores, e também tentarmos diminuir aquelas grandes filas que se formam nas proximidades do fechamento do cadastro, que vai ocorrer agora em maio. Em 2011, mais de 12 mil eleitores paraenses participaram da ação. Nos próximos meses, a expectativa é de pelo menos 20 mil atendimentos ao redor do estado. Um crescimento positivo para o exercício da cidadania. Eu acho muito importante. Eu acho porque quando as pessoas se votam certo, ajuda muita gente, né? A inadimplência das empresas brasileiras cresceu 19% em 2011, na comparação com 2010, segundo indicadores divulgados hoje pela Serasa. É a maior elevação desde 2009, o ano do agravamento da crise econômica internacional. Em dezembro, a alta ficou em 23,7%, ante o mesmo mês do ano anterior. Entre os motivos para este cenário, os economistas da Serasa apontam o aumento da inflação, os juros elevados e a queda da atividade econômica no segundo semestre. O ano mal começou e já é hora de pagar impostos, entre eles o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. Mas você sabe por que ele é cobrado? O IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, entra no orçamento doméstico, mas muita gente não sabe o que é nem para que serve este imposto. Até hoje nunca vi falar em que foi aplicado e nada. O imposto é cobrado sobre o valor de mercado do imóvel. A avaliação é feita pela prefeitura, que fica com o que é arrecadado. A aplicação dos recursos também é decidida pelo município. Eu acho bastante caro, principalmente aqui na Vila Planalto, que falam que aqui é o centro de Brasília, mas na verdade tudo que você precisa fazer, você tem que sair daqui. O IPTU, para comércio, para quem quer alugar essas coisas, é muito caro. É muito caro porque a gente não tem quase melhorias no lugar. Então, deveria ter melhorias para a gente poder cobrar um preço maior. O IPTU deve ser pago pelo proprietário ou por quem possui um imóvel, mesmo que não esteja regularizado. Há ainda a possibilidade do imposto ser pago pelo inquilino, mas isto deve estar previsto no contrato de locação. Se discordar do valor cobrado, o proprietário pode pedir a revisão do imposto. Quando você receber o carnê com a cobrança do IPTU, lá tem o valor de avaliação do seu imóvel. Se você for contra aquele valor, você tem que fazer uma impugnação administrativa, ou seja, você tem que ir à Secretaria de Fazenda do seu município, apresentar provas de que seu imóvel não vale aquilo tudo e pedir que seja revisto aquele lançamento. Uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome liberou R$ 900 mil para os estados do Acre e Amazonas atenderem aos haitianos que chegaram no Brasil. O Acre ficará com 360 mil para atendimento emergencial de cerca de 1.400 haitianos. O Amazonas ficará com 540 mil reais, onde mais 4.600 haitianos receberão assistência. A portaria também estabelece que o Ministério prestará todo o apoio técnico e financeiro aos dois estados para atender às situações de imigração dos haitianos que se encontram em situação de risco pessoal e social. E você acompanha a seguir. Cáritas do Regional Norte 2 promove formação sobre fundos solidários. Pais devem estar atentos com a qualidade do transporte escolar. E sombrinhas se tornam um acessório fundamental para belemenses nesta época do ano. Termina amanhã o prazo de credenciamento para as escolas de Belém que desejam emitir meia passagem aos estudantes já cadastrados no sistema. Os formulários de novos alunos podem ser entregues até o dia 16 de fevereiro. As cópias dos documentos de identificação, identidade, CPF e do comprovante de residência também deverão ser anexadas. No caso de alunos da rede privada, também deve ser apresentado o comprovante de inscrição no ProUni.
Para ajudar comunidades a se autodesenvolverem, a Caritas Regional Norte 2 estuda a implementação de fundos solidários, uma espécie de poupança realizada dentro da própria comunidade, que é administrada de forma coletiva. Essa poupança é realizada por meio do depósito voluntário por cada membro e destina-se a beneficiar a própria comunidade local. A Caritas Brasileira Regional Norte 2 realizou uma oficina sobre fundos rotativos solidários, com o objetivo de formar, identificar e desenvolver grupos que trabalham com a economia solidária e assim implementar o fundo solidário nas comunidades em que os grupos atuam. Os fundos solidários funcionam como uma poupança realizada dentro da comunidade ou de grupos de redes de empreendimento da economia solidária. Essa poupança visa beneficiar a comunidade local de uma forma geral e é administrada coletivamente pelos seus membros. Um exemplo de fundo solidário muito desenvolvido é a questão do mutirão. O mutirão é uma prática comunitária que visa o desenvolvimento dessa própria comunidade, que envolve tanto ação produtiva como ação de formação, organização, formação da identidade. Então, isso é um fundo. Este é um projeto desenvolvido a nível nacional e coordenado pela Caritas Brasileira. Em Belém do Pará, o encontro é, na verdade, um momento de planejar o projeto de fundos solidários para atender a região norte, abrangendo os 7 estados. O primeiro passo desse projeto é o mapeamento. A gente quer perceber quais são as modalidades de fundos solidários que existem na Amazônia. A gente sabe que existem fundos solidários a partir de coleta, de bingo, de festa, tudo mais, mas existe fundo solidário a partir da criação de animais, fundo solidário a partir do mutirão. É nessa perspectiva, então, a nossa estratégia é primeiro conhecer quais são as modalidades de fundo e depois construir alternativa para disseminar essa prática em outras comunidades na Amazônia. O projeto acontece a nível nacional e já atendeu grandes regiões do país, apresentando bons frutos. Nós estamos mobilizando ou remobilizando as comunidades que têm experiências com fundo solidário para articular rede nacional de fundo solidário, a partir das experiências locais. Então, a gente está pensando, as experiências se organizam em torno ali da região, da sua comunidade, território, região, estado, e que essa movimentação ali ela consiga um estado se unir a outro e assim vai e fecha a rede da região e as regiões se organizam e fecha a rede nacional. O trabalho é realizado em comunidade, todos juntos em prol de um único objetivo. Assim, nasce uma nova forma de se trabalhar a economia. A partir disso, a gente está acreditando que essas experiências organizadas em rede, a gente consiga ter visibilidade, que é o que a gente está querendo, e mostrar que a experiência, que a metodologia de fundo solidário que vem sendo trabalhada há muito tempo pelas comunidades, é uma alternativa para essa discussão do desenvolvimento local. Mais de 3.000 professores universitários serão contratados para o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE. Parte desses profissionais será incorporada às instituições a partir de março e o restante a partir de abril. O contrato entre o governo e os professores terá a duração de 6 meses e poderá ser prorrogado por mais 6. Entre março e agosto de 2012, 900 professores serão contratados com carga horária de 40 horas semanais e 900 com carga horária de 20 horas semanais. E a partir de abril até setembro deste ano, outros 629 profissionais trabalharão nas universidades federais com carga horária de 40 horas semanais e 630 contratados no regime de 20 horas semanais. Caberá ao MEC distribuir os professores de acordo com as demandas das 50 universidades federais. Em algumas escolas do Brasil, as aulas já começaram. É neste período que os pais saem à procura de transporte escolar para os filhos. Mas é preciso estar atento às questões como a vistoria do veículo e a autorização para este tipo de condução. O transporte escolar privado é um dos principais meios de locomoção dos estudantes, mas é preciso oferecer segurança. No início de cada semestre, o veículo deve ser vistoriado pelo órgão gerenciador de trânsito do município. O veículo ele passa por essa vistoria, se ele passar direto, ele recebe o selo, né? Esse ano a cor verde,
e ele é aprovado automaticamente. Caso ele tenha algum impedimento, ele tem uns 7 dias para fazer os reparos e voltar para uma nova vistoria. Durante o procedimento, o técnico responsável verifica a condição dos freios, cinto de segurança, direção, extintor de incêndio e outros itens. São aproximadamente 350 itens que são vistoriados, então é feita uma vistoria bastante rigorosa em toda a parte mecânica do veículo, a parte de layout, né? Lourival está no ramo há 32 anos. A cada 6 meses faz a vistoria de seu automóvel e aprova o procedimento. Para a própria segurança nossa, dos pais, né, tudo. Apresentação do veículo, apresentação da pessoa. Possuir a faixa amarela não significa que o veículo foi vistoriado. Muitos transportes clandestinos utilizam deste meio para enganar o contratante. Ele pode exigir também na hora da contratação o registro de condutor, né, que contém todos os dados do transportador e também a autorização de tráfego, onde contém a vigência, né, e a validade desta vistoria. Para Denise, suas filhas são o bem mais precioso que possui. Na hora de contratar o transporte, afirma ter seguido as recomendações. Procurei saber se essa perua era registrada pelo BH Trans, se ela fazia as vistorias de 6 em 6 meses, né? E tudo regularizado, bonitinho. Há 20 anos, a BH Trans assumiu a responsabilidade de fiscalização na capital mineira. Em média, são 4.000 vistorias realizadas por ano. De acordo com o Wellington, até hoje, nunca houve o registro de acidentes com vítimas por falha de mecânica no sistema escolar. Felizmente, nesses anos todos de vistorias da BH Trans, nunca ocorreu um acidente grave, nunca ocorreu nenhum acidente, né, que colocasse em risco as crianças transportadas aqui no transporte escolar de Belo Horizonte. Na noite de ontem, moradores do bairro do Marco, em Belém, ficaram assustados. Foram ouvidos estalos na obra de construção de um edifício em fase de acabamento. Veja os detalhes na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. A travessa Angostura, no perímetro entre as avenidas Duque de Caxias e Rômulo Maiorana, parou nesta manhã. Assustados, os moradores nem entravam em casa. É que na madrugada de ontem, uma das torres que estão sendo construídas na travessa estalou. Eu vi um estalo ontem, tipo uma tricação, aquilo, mas eu não dei bola, assim, eu pensei que era estalo de uma parede de casa. Quando foi de manhã, o bombeiro veio ontem à noite e eu não vi certificar. Quando foi de manhã, os vizinhos já estavam essa confusão aí. Já está carro de polícia, os trabalhadores já fora, dizendo que o prédio está instalando de novo. Segundo a Marco Engenharia, empresa responsável pelas obras, os 2 prédios não apresentam irregularidades, mas os trabalhadores, cerca de 800 que trabalham em regime de escala, foram dispensados hoje até que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil dê um parecer final sobre os prédios. Também estavam no local a Companhia de Transportes do município de Belém e a Polícia Militar, fazendo o controle do trânsito e a segurança na travessa. Os moradores que não ouviram os estalos, mas participaram dos relatos dos vizinhos, estão com medo. Não só eu, né, como todos os moradores, estamos apreensivos, né, estamos preocupados, né, devido a outras situações que já ocorreram aqui em Belém, e no próprio Rio de Janeiro. Então nós estamos num local de risco. Para a Lúcia, por ser um prédio de 32 andares, o medo já existia desde o início da construção. Muito peso, e Deus o livre, se arriar pode vir bater na minha casa, na casa dos vizinhos, a gente está com medo. E é um problema sério, eu acho que nós estamos aguardando, como você falou, a perícia, não? A Prefeitura de Afuá, no Pará, divulgou o edital de concurso público para 1.179 vagas de cargos em todos os níveis de escolaridade. As inscrições devem ser feitas presencialmente de hoje até o dia 10 de fevereiro. Os candidatos podem se inscrever na Câmara Municipal do município ou na sede da Faculdade Integrada Brasil-Amazônia, em Belém. E a Prefeitura de Rio Branco, no Acre, também abriu concurso público para 732 vagas de agente comunitário de saúde. São 103 vagas imediatas e 629 para a formação de cadastro de reserva. Os candidatos devem ter nível fundamental completo.
Neste período de chuvas, elas aparecem por toda parte. Coloridas ou simples, grandes ou pequenas, as sombrinhas já ganharam as ruas de Belém. São um acessório fundamental para os paraenses nesta época do ano. Há muito que aqui no meu peito murmuram saudades azuis do teu céu. Respingos de ausência me acordam, doando telhados que a chuva cantou. Por precaução, para se proteger do calor ou para não se molhar. A sua origem passa pelo Egito, pela Grécia e até pela Pérsia. Mas é na cidade das Mangueiras que, na hora da chuva, antes ou depois, ela está na maioria das mãos. Popularizada no século XVII pelas francesas, o utilitário já é quase um acessório. Na Belém, que não é a da bela época, mas onde é sempre época de usá-las, as sombrinhas podem ser encontradas nos mais variados tamanhos, cores, estampas e modelos. E, é claro, principalmente nos primeiros meses do ano, na mão ou na bolsa, ela não pode faltar. Está sempre com a sombrinha na bolsa? Com certeza. Vendedora de sombrinhas há 15 anos, Dona Marilene se orgulha de sua história e de já ter consolidado sua clientela. Tem que ter sombrinha na bolsa para não pegar o sol e nem a chuva, né? Às vezes tá sol quente, aqui é um chuvisco, aí já vai adoecer, né? Aí tem que ter uma sombrinha na bolsa. Então, todo ano, o ano todo a gente vende sombrinha. Nós temos cliente o ano todo. A vez bandalha, eu esqueci. Eu vim aqui, eu quero daquela, que tu me vendeu boa. Eu vim comprar, eu quero daquela. Não tem, mas amanhã tem, a pessoa vem buscar. Um objeto indispensável, né? Aqui, para a nossa cultura, já faz parte, né? Belém é mesmo cheia de cores, cheiros e sabores. Tudo isso somado à simpatia do belemense e ao clima ameno do inverno amazônico, dá à cidade seu ar acolhedor. E o Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!